Sabe aquele filme que quando você assiste, você sente que ele poderia ter uma sequência, uma continuação, de tão bom quanto ele foi, ou até mesmo ter deixado um final meio misterioso? Pois é, aqui eu vou trazer os 10 filmes que mereciam ter ou merecem a sua continuação. Chega de enrolação. Roda a vinheta. Bom, vai ser um top 10 diferente, a única regra aqui, aliás, duas regras, né? Primeiro que eu não vou utilizar aqui super-heróis, né? Exceto um que é um anti-herói, mas eu já vou chegar lá. E eu também vou trazer por que o filme merece ou merecia a sua continuação e por que ele foi tão bom. Aqui não vão entrar filmes ruins, vai ser legal, vai ser divertido, vamos lá, começando. O Profissional, o filme de 1994. Foi a estreia de Natalia Portman, que ela não comprometeu e contracenou muito bem com o experientíssimo Jean Reno, que vivia uma época de ouro aqui. A proposta é muito boa, a ação é bem ajeitada e todos os gêneros são bem equilibrados. Há muita tristeza, há drama, há violência, há brutalidade, há humor. A Natalia Portman transmite um carisma de sobra aqui, com uma boa diferença de personalidade com o Jean Reno, que até mesmo no diálogos funciona também. É um filme que após 26 anos dá para ainda trazer uma sequência, ficou uma sensação que poderia vir mais um, dando uma boa continuidade, porque os dois ainda estão aí em atividades. Talento é o que não falta. Merecia uma continuação. O Procurado, filme de 2010. Aqui há dois contrapesos, né? O personagem do James McAvoy é procurado por uma organização para que ele seja treinado e ocupe o lugar de seu pai. O filme tem 70% em treinando o personagem, há muita ação mentirosa, nojenta, mas com grande valor de entretenimento. E os outros 30% é quando ele acaba descobrindo certas sujeiras, se voltando contra essa organização, então ele acaba agindo sozinho. Temos grandes atores aqui, Morgan Freeman, Angelina Jolie, mas ficou aquela sensação, né, de ver ele mais agindo sozinho, como personagem independente, talvez com outro filme adiante, ele agora agindo contra outras organizações, algo assim. Então ficou uma sensação de, né, eu queria ter visto mais sobre isto. Merecia uma continuação. Constantine, filme de 2005. Eu já falei por diversas vezes desse filme aqui no canal e até alguns top 10. Mas por que ele merece uma sequência? Ele foi muito leal às HQs e em seu único filme ele conseguiu transmitir uma coisa bem dark, obscura e até mesmo dramática. E quando Constantine tem que enfrentar vilões, não estamos falando de terroristas, mafiosos ou assassinos mequetrefes. Ele simplesmente enfrenta antagonistas de peso, Anjo Gabriel, Lúcifer, Mamon e até o odiável Baltazar. O filme ele estabelece um bom peso narrativo, que isso fortalece bem a história, dando muito volume ao protagonista, e principalmente quando os efeitos visuais são entregues aqui, eles não comprometem. Como se faz uma parte de uma adaptação de uma HQ, dava para explorar muito mais esse mundo dos gibis. Ficou uma sensação de que merecia uma continuação. Senhor e Senhora Smith, filme também de 2005. Ok, galera, aqui temos um bom humor entrelaçado com a ação. São dois personagens muito bem interpretados pelo Brad Pitt, a Angelina Jolie, que os personagens acabam descobrindo que um é espião de tal organização, o outro faz parte de outra e são obrigados a se enfrentar. Quando a ação entra neste filme é muito boa, até mesmo boas coreografias são colocadas aqui. E os diálogos são sensacionais, o humor é muito na base aqui do que eles acabam falando, mais do que os acontecimentos. Então há um bom equilíbrio em movimentação também. A sensação de que esse filme poderia ter uma sequência é que quando eles acabam agindo juntos contra as organizações, isso poderia ser levado a um outro filme agora, eles ali são parceiros, mas isso nunca aconteceu. Então, mais porque ele foi muito produtivo, ele não deixou pontas soltas. Merecia uma continuação.
Predadores, filme de 2010. Ok, a gente já sabe como que essa franquia O Predador funciona, né? O primeiro de 87 é muito bom, veio de 1990, que é razoável, e depois veio Alien vs Predador, enfim, Predadores de 2010. Por que que ele merecia uma sequência? A premissa é redundante, mas há boas ideias aqui, sendo porque os humanos sempre foram as vítimas, sendo caçados pelos predadores. Aqui neste filme eles estão em um outro planeta, encontrando mais dificuldades, sendo porque os predadores aqui são mais aprimorados, mais fortes. E isto dava-se para se esticar num outro filme que ligasse a esse. Aqui há duas boas movimentações, uma hora eles estão fugindo, que funciona, e quando eles estão resolvendo enfrentar, também funciona melhor. Aqui o final ficou uma grande janela, né? Existiu 2 sobreviventes, eles acabam ali matando geral, os predadores, e quando acaba descobrindo que está chegando mais gente, eles vão ter que enfrentar mais predadores ainda. Então ficou uma grande ponta solta, além de ser um filme razoável, que merecia uma continuação. Mad Max, Estrada para a Fúria, filme de 2015, poucos remakes deram certo como este. Que claro, estamos falando lá de Mad Max, o original do Mel Gibson, que não deixa de perder o rótulo de ser o primeiro e único, que iniciou, né, uma história muito bem desenvolvida. Mas neste filme de 2015, o Tom Hardy e a Charlize Theron empurram muito bem a trama, a cinematografia é espetacular, os efeitos visuais, práticos, o figurino. O filme é muito bem conduzido quando há muita movimentação e quando os poucos diálogos acabam entrando, não fica uma coisa tediante. Em outras palavras, eu daria até uma nota 10 se fizesse uma crítica desse filme. Tudo aqui é espetacular. Merecia uma continuação. A Origem, filme de 2010, temos o Christopher Nolan que dispensa comentários. Os efeitos visuais desse filme são um espetáculo, o jeito que a câmera é transitada, o elenco tem muito peso, a proposta narrativa funciona muito bem, trazendo uma coisa bem fictícia, mas bem aprofundada. São histórias bem concentradas aqui, aquela coisa de você invadir o sonho e vai invadindo, você acaba descobrindo muitos mistérios e segredos, mas a fórmula do filme ela é eficiente até os 5 minutos finais, né? Que ficou uma grande dúvida no ar, um grande ponto de interrogação, boa parte dos objetivos que são criados aqui, construídos, são desconstruídos, então não é só porque o filme foi tão bom, porque deixou um final ilógico, né? Ninguém entendeu. Merecia uma continuação. Eu Sou a Lenda, filme de 2007. O legal desse filme é que muitas pessoas esperavam que ele fosse como uma referência do Walking Dead, Resident Evil, Invasão Zumbi, mas a história de verdade aqui ela é desenvolvida a um ponto que não seja ser tão expansiva. A fórmula aqui é usar o personagem interpretado pelo Will Smith para que ele desenvolva um vírus, mas ao mesmo tempo ele enfrentando muitos arcos dramáticos, as perdas são pesadas e você sente os impactos dessa era apocalíptica. Aliás, a construção de mundo aqui é muito bem feita, você sente quando o personagem está falando sozinho com o manequim, você sente quando ele está procurando o cachorro dele dentro do prédio abandonado, aquela escuridão, é claustrofóbica, você sente até quando ele perde o cachorro. E claro, né, como o personagem acaba perdendo tudo, mas ao mesmo tempo acaba resolvendo, em boa parte, criando a vacina, a entrada da personagem Alice Braga que faz o filme ter uma continuação, uma sequência. Sendo porque há uma boa conclusão, ele acaba morrendo, deixando a vacina para ela, mas a exploração desse mundo, dessa era apocalíptica, poderia ser trazido num futuro filme com a própria atriz Alice Braga e entre outros, né? A gente queria ver como que isso ia ser finalizado, iriam existir outros obstáculos, então ficou uma sensação sim de que merecia uma continuação. Alien Covenant. Bom, galera, é uma sequência de Prometheus, do ótimo Prometheus de 2012, mas por que que merece uma continuação, uma sequência? Como ele foi uma continuação de Prometheus, algumas coisas vieram bem picotadas, como por exemplo,
os personagens que foram os sobreviventes de Prometheus, como a Doutora Shaw e o androide David, aqui eles são trazidos meio que não são tão claros como um sobreviveu e como que a outra desapareceu. A ficção funciona muito bem, mas o terror e a construção narrativa é muito mal feita. Estamos falando do Ridley Scott, que na minha opinião é um dos melhores diretores, mas faltou muita coisa a trazer referente a Prometheus. Funciona, há algumas cenas de ação bem tensas e o final traz uma grande janela, né? 2 sobreviventes de novo, mas agora temos um intruso, o androide David, acaba sendo também um gancho para um possível filme. Para quem assistiu os 2 filmes sabe o que eu estou falando, para quem não assistiu assista, que são... O primeiro é melhor do que Covenant, convenhamos. Merecia uma continuação e merece por obrigação. Avatar, filme de 2009. É claro que eu não poderia deixar de mencionar, né, esse filme dentro dessa lista. Filme de 2009, repito, e nunca teve a sua continuação, uma sequência que está sendo prometido para o final de 2021. Ok. Esse filme tudo deu certo, né? A história bem aventureira, carregada por arcos dramáticos, com ação. A história convence, há muito peso narrativo. As sequências de ação aqui são formidáveis, planos aéreos, planos fechados. E de todas as cenas de ação, a última dura em torno de 6 minutos e 30. É um espetáculo. E claro, o material técnico, a perfeição aqui, o CGI é muito bem utilizado, é muito bem eficiente. Os efeitos visuais, práticos, a construção de mundo, tudo, até o design de produção é de se invejar aqui. E o final também deixou uma grande ponta solta, né, entre os personagens principais. Eles vão continuar sendo humanos, vão ser avatares, isso ficou ali trincado, deixando uma pulga atrás da orelha, né, da gente para um futuro filme. Em tudo aqui ele merece com certeza uma continuação. Bom galera, esses foram os 10 filmes que merecem ter as suas continuações. Alguns porque deixaram ganchos e pontas soltas no final, outros porque deixaram alguns finais misteriosos e até ilógicos, né? E outros porque foram ótimas produções cinematográficas. Se faltou algum, comentem, repito. E é isso. Tamo junto. Até a próxima.